Segundo exemplo, f de x igual a x à quarta menos x ao quadrado. Então vamos calcular a primeira derivada e a segunda derivada. Então primeira derivada, f' de x igual a 4x ao cubo menos... Então caiu 4 aqui, né? Depois caiu 2x. Segunda derivada, caiu 3 vezes 4, 12, x ao quadrado, derivada de 2x, 2. Então quero saber quando que a f duas linhas é igual a zero. Então isso aqui é igual a zero, 6 somente c, x ao quadrado é igual a 2 sobre 12, né? Que é igual a 1 sobre 6. Eu passei para o outro lado o 2, passei o 12 dividindo. Agora é só tirar a raiz. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 6. Né? Que a gente pode escrever como mais ou menos 1 sobre raiz de 6. Que dá para racionalizar e escrever raiz de 6 sobre 6. Só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6. Embaixo então vai ficar raiz de 6 ao quadrado, então 6. E em cima raiz de 6, como a gente tem aqui. Ok? Então quer dizer que esses pontos é onde a f duas linhas muda de sinal. Né? Então vamos entender a questão do sinal. Então, sinal do f duas linhas. O sinal da f duas linhas, o que a gente tem? Então a gente sabe que ela se anula em dois pontos, né? No menos raiz de 6 sobre 6 e no raiz de 6 sobre 6. E ela é o quê? Um polinômio de grau 2. Então é uma parábola. O coeficiente que acompanha x ao quadrado é positivo, então é uma parábola de boca para cima. Então ela vai vir aqui, vai passar aqui, vai fazer isso e vai subir. Então é assim. Então o que está abaixo do eixo é negativo, o que está acima é positivo. Então quer dizer que de menos infinito até menos raiz de 6 sobre 6, ela vai ser positiva. De entre menos raiz de 6 sobre 6 e mais raiz de 6 sobre 6, ela é negativa. E acima de raiz de 6 sobre 6, ela é positiva novamente. Tá? Então, ou seja, aqui a função, como a f duas linhas é positiva, a função tem concavidade para cima. Aqui a f duas linhas é negativa, concavidade para baixo. E aqui ela é positiva, então concavidade para cima. Então eu tenho dois pontos de inflexão, que são os pontos que anulam a segunda derivada. Tá? Então esses dois pontos anulam a segunda derivada, então pontos de inflexão. E aqui eu tenho então concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para cima. Ok? Então, portanto, f é côncava para cima então em que intervalo ela é côncava para cima? Onde a f duas linhas é positiva. Então é de menos infinito até menos raiz de 6 sobre 6 e depois de raiz de 6 sobre 6 até mais infinito. E f vai ser côncava para baixo em que intervalo? Entre os dois pontos, né? Entre raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. Entre menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. Ok? Então, portanto, f é côncava e... Então, aqui ainda tem e x igual a menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6 são pontos de inflexão de f. Então são pontos de inflexão da curva f, da função f. Ok? Bom, então dessa forma, como que fica o gráfico da nossa função? Vamos fazer um esboço aqui. Então vamos lá. Então tem aqui o eixo y, o eixo x,
Então aqui a gente tem dois pontos, né, que são, a gente tem mudança de coordenadas, que são aqui raiz de 6 sobre 6 negativo e raiz de 6 sobre 6 positiva. São as primeiras informações que a gente tem. Bom, quando que ele zera, né? Aqui ó, é x ao quadrado, eu posso tirar em evidência, vai ficar x ao quadrado na primeira, menos 1 na segunda. Então quando que isso é zero, né? Quando x for zero ou x for mais ou menos 1 aqui também vai valer. Então ela vai zerar no zero e no mais ou menos 1. Bom, quanto que é esse raiz de 6 sobre 6, para a gente ter uma ideia de onde ele está, né? Então vamos fazer, raiz de 6 é aproximadamente 2,4 sobre 6 é aproximadamente 0,4, tá? Então aqui eu tenho aproximadamente 0,4, eu tenho aqui o 1 e aqui o menos 1, tá? Então ela se anula nesses dois pontos. Então olha só o que vai acontecer. Então ela vai passar aqui no zero, a gente já sabe disso, vai passar aqui no menos 1, né, no 0 e no 1. Então já sabemos que esses três pontos fazem parte. Sabemos que nesses pontos ela muda de concavidade, tá? Então olha só. E o que mais que eu posso falar sobre isso? Bom, se a gente analisar agora f', o que vai acontecer? Isso aqui eu posso tirar um x em evidência. Na verdade, um 2x em evidência. Tá? Como que fica a primeira? Eu tirei um 2, tem 4, então sobra um 2. Tirei um x, tinha 3, sobrou 2. E aqui eu tirei tudo, né? Ficou 1. Então, quando que isso zera? Quando o x for zero, ou quando que isso aqui vai zerar? Quando esse termo aqui for meio, né? Só a gente isolar aqui, ó. Passo 1 por outro lado, o 2 dividindo, então meio. Quando que x ao quadrado é igual a meio? Quando x for mais ou menos 1 sobre raiz de 2, que racionalizando é raiz de 2 sobre 2. Então, quanto que é raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E se eu dividir por 2 é 0,7. Então é próximo aqui, ó. Aqui é 0,4, aqui é 1. Então vamos ficar aqui com 7 por aqui. Tá? Então esse aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui raiz de 2 sobre 2. Que pontos são esses? São pontos onde anula a primeira derivada. São pontos críticos. Então são candidatos a pontos de máximo e de mínimo, né? Então já sabemos sobre isso também. Bom, então se são zeros da f, então ela troca de sinal nesses pontos, né? Muito bem. Então, a função vai ser decrescente, né? Aqui, essa função aqui vai permitir saber sobre se a f é crescente ou decrescente, né? Bom, resumindo, a gente vai ver, né, na próxima sessão como analisar gráficos dessa forma que eu estou tentando fazer aqui, tá? A gente vai ver com mais detalhes. Então, só para finalizar aqui, então o gráfico dessa nossa função, ela vai ser dado de que forma? É um gráfico de uma x à quarta, né? Então ela é parecido com x ao quadrado, né? Pode ter até 4 raízes, no caso aqui 2 raízes é o 0 e uma raiz é menos 1 e outra é menos 1. Então ela vai vir aqui de cima aqui, vai vir aqui crescente, vai passar sobre aqui, vai fazer um mínimo aqui, nesse ponto, né, raiz de 2 vai fazer um mínimo, concavidade para cima e troca de concavidade bem nesse ponto, passa aqui pelo zero, concavidade mantém ainda, troca de concavidade agora, faz um mínimo aqui em raiz de 2 sobre 2 e sobe passando aqui no 1, certo? Então tem os pontos especiais aqui, ó. Esse raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2 é o mínimo, são esses dois pontos aqui, ó. São pontos de mínimo, tá? O raiz de 6 sobre 6, né, os dois aqui, tanto negativo quanto positivo, é onde a função troca de concavidade. Tá? Então ela estava com concavidade para cima, passou a ser concavidade para baixo. Aqui também, ó.
concavidade estava para cima, para baixo, passou para cima. Tá? São os pontos onde ela trocou de concavidade. Certo, pessoal? Então eu tenho aqui dois pontos de inflexão, né? São os pontos onde x igual a menos raiz de 6 sobre 6 e x igual a raiz de 6 sobre 6. Na próxima sessão a gente vai ver certinho como analisar cada um desses casos, né? Como que a gente pode encaixar e saber que pedaço que ela é crescente, decrescente, onde está a concavidade. Conseguimos montar o gráfico de qualquer função fazendo dessa forma.